tentando fazer alguma coisa. está respeitando o federalismo. Quando ele vê algo, quando a STF faz assim, algo não me cheira bem, está federando. Então ele vai se Eu quero falar sobre venda de sentenças no STJ. Porque eu tenho muitos amigos advogados, né? Hoje só advogo para mim, são muitos processos. Mas conheço todos os grandes advogados do país e todo mundo sabe, mas ninguém fala. Chegou o processo em Brasília, recurso especial, pronto. É hora de negociar um fator externo. Um fator externo, para não falar outra coisa. É hora de negociar o fator externo. É sabido. O mercado de advogados em São Paulo todo sabe disso. As investigações sobre o esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, envolvem nomes de outras autoridades importantes da cúpula do Judiciário que, até agora, ainda não tinham aparecido. Mais um ministro do STJ e um conselheiro do CNJ foram mencionados nos diálogos da quadrilha que agora é investigada pela Polícia Federal, pela PGR e também pelo STF. Com a menção de nomes importantes da Corte, existem dúvidas se o caso vai realmente avançar. O surgimento dos nomes das autoridades na investigação não significa necessariamente que elas estejam envolvidas, muito menos que sejam culpadas. Mas só o fato de serem mencionadas já torna um caso um dos mais sensíveis envolvendo grandes magistrados na história do Brasil. Agora, quando a gente fala de suspeitas com a família Bolsonaro, vai toda a equipe da Globo, a Polícia Federal, como gostava de dizer o Lula na época da Lava Jato, né? Fazem toda a pirotecnia, prende telefone, prende um preventivamente, prenderam até um governador preventivamente. Agora, quando é com os coleguinhas, você vê aí absoluto sigilo, nem o Lauro Jardim, nem a Malu Gaspar, né, soltam um nomezinho sequer. Por que será? Por que será? E você vê que no âmbito do judiciário, né, ele sempre usa essa linguagem, os ministros, né, quando está nas instâncias superiores, que eu me oponho que deveriam ser todos juízes, porque são o que eles são, juízes, né? Mas sempre esse distanciamento, nós somos maiores. Agora você vê, esses são nomes muito grandes, né? E nomes assim, muitos deles bastante falastrões. Jacinto Leite Aquino Rego. Nomes grandes. Não, mas eles são daqueles bem falastrões, né? A gente vê os nomes aqui, tem a Nancy, ou Nancy, né? O Bandeira Melo, me parece que é o filho, né? Não, nem poderia ser o outro. Mas como você falou, existe isso na advocacia, né? Os casos sobem nos tribunais superiores e aí você tem que contratar ou fazer parceria com algum escritório que é de filho de ministro, filho de juiz, ou que tem o chamado trânsito, que não deveria existir, porque o juiz ele deve receber o advogado, é obrigação. Apesar da dificuldade imensa que alguns juízes impõem, mas ele tem a obrigação de receber o advogado. Se ele estiver no Brasil. Se tiver. Porque se estiver no Brasil. Porque é outro esculacho esse negócio. Tá sessão virtual é outro esculacho que inventaram, que não deveria existir na lei. São funcionários públicos, são lá pagos pelo contribuinte e ficam fazendo sessão virtual. E tem aqueles julgamentos virtuais que eles colocam o voto e que o advogado tem que mandar um vídeo da sustentação oral para eles assistirem. Ou seja, esse país é um puteiro muito sui generis, muito específico. Aqui o cliente paga para não gozar. Não, e aí você vê que a maior punição para o judiciário, quando dá tudo errado, se investiga, vai para casa recebendo salário, que é chamada aposentadoria compulsória, isso. Com exceção da Ludmila Lins Grilo, porque essa tirou a máscara lá uma época, ela tomou sorvete e aí ela não pode. É aposentado, recebe o salário de juiz, vai para casa, abre um escritório de advocacia e fica bilionário. Porque ele já sabe fazer os paranauês. Porque exatamente. A política sobrepõe a técnica. Eu acho que um ponto... É só chupança. Um ponto importante daquilo que você disse, até vou enfatizar aqui, o surgimento dos nomes das autoridades na investigação não significa necessariamente que elas estejam envolvidas. Só para evitar... Vê se fala do Bolsonaro um negócio desse aí. Só para eu evitar um processinho. Agora, o ponto que eu acho importante é que qualquer reforma que a gente possa falar do judiciário em algum momento, quando for acontecer, talvez daqui a 10, 20, 30 anos, eu não sei até onde a gente vai
nesse sistema que a gente tem, porque ele é obviamente insustentável e obviamente não tem condições de ser levado adiante por muito tempo, porque as pessoas entendem que elas já estão abaixo de uma tirania e que o Estado Democrático de Direito já foi embora faz muito tempo. Eu defendo uma PEC muito importante, que não necessariamente está ligado ao STJ ou ao CNJ, mas que pode ter um impacto muito grande, que é a PEC 08 de 2021. Essa PEC 08 é aquela que elimina as decisões monocráticas. Fala aí. Ela elimina as decisões monocráticas do STF. Ela é muito importante, ela está hoje na Câmara dos Deputados. STF, ela já foi aprovada no Senado, ela está hoje na CCJ. Você sabe que da nossa Constituição. Você sabe que eu acho que a gente devia fazer a PEC da Eu acho que a gente devia fazer a monocráticas é a coisa mais importante. Acaba. Você sabe que tira a munição monocrática, exceto em casos urgentes. Vamos ficar só com exceto em casos urgentes. Vamos lembrar da medida provisória no Brasil. Para que serve uma MP? Para casos urgentes. Vai virar a mesma merda isso aí. O que precisava no Brasil era a PEC da vergonha na cara. Mas aí dá a PEC da vergonha na cara. Um passo a mais de transparência que eu acho que é importante, mesmo se for nesse caso, porque hoje, segundo o CNJ, mais de 80% das decisões do STF são monocráticas. Ela virou aonde, se algum ministro quiser ganhar dinheiro de forma corrupta, dando pareceres, dando sentenças unilaterais para defender casos que envolvam muito dinheiro, como, por exemplo, empresas grandes. Mas daí você me conta o seguinte, aí aprova a PEC. Vai a PEC lá. Imagina que o Supremo não derrube a PEC, que tem essa também. Aí tá valendo a PEC, caso urgente. Aí você olha o paradigma, que é o presidente. A medida provisória é só para casos urgentes, urgentíssimos. E a gente vê que esse país tem mais medida provisória, nesse país do que número de eleitor. Mas eu não sei, aí o ministro do STF vai lá, vai qualquer coisa. Chega uma ação bosta. Aí ele vai lá dar uma monocrática. Quem é que vai falar para ele que não era urgente? Em teoria, o Senado. O Lira, o Batoré. O Alcolumbre agora com o apoio da direita, inclusive, é o que tudo indica. Quem é que vai peitar? A Fafá de Belém? Não apoiar ele. Não tem, porque o problema mesmo, não é nem só a máquina, também, porque você tem que fazer reformas administrativas. Mas o problema principal do país, e embora o Senado finja que não acontece esse problema e esteja, não sei, dormindo em berço esplêndido, é realmente afastar do Poder Judiciário, afastar da Suprema Corte deste país a principal pessoa que causa o problema. Eu, Geisiane, acredito que há ali uma conivência dos outros. Você vê isso pelas falas do Barroso, pelas falas do Gilmar Mendes, enfim, por todas essas outras falas. Mas existe o problema ali centralizado na figura do Alexandre de Moraes. E isso não acontece, porque você pode passar PEC, PAC, PUC, qualquer um. Platzum. Eu lembrei dessa música. Não vai alugar nenhum. O que vai acontecer? É a música do Congresso. O STF vai lá e vai atravessar, meus amigos. Está tramitando no STF um problema que é de São Paulo. Os caras estão se metendo na escola cívico-militar aqui, os caras estão se metendo na privatização da Sabesp. O que raio o STF tem a ver com o que a gente faz aqui em São Paulo? Nada, porque estamos respeitando as regras daqui do governo de São Paulo. Mas o STF atravessa e faz. Quem foi que pediu para o STF fazer? O PSOL. E ele acatou. E ele fez. Então, o problema é muito maior do que só a PEC e tal. Eu tenho a sensação que essas medidas de PEC é muito mais para sinalizar ao eleitorado, estamos trabalhando, estamos tentando fazer alguma coisa. O STF está respeitando o federalismo. Quando ele vê algo, quando o STF faz assim, algo não me cheira bem, está federando. Então ele vai se Deve ser isso. Olha, o negócio é muito simples, PEC dá vergonha na cara. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar,
O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.